Aleluia. Quem achou muito, diga amém. Amém. Aleluia. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, e a sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: podemos repetir o que Jesus disse? Porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Vamos repetir mais uma vez. Arrependei-vos, porque é chegado O reino dos céus. Aleluia. Peço que os irmãos ficarem de pé. E vamos estar repetindo o versículo 17 mais uma vez. 17. Cadê? Está no telão? Mateus capítulo 4, versículo 17. A igreja em uma só voz. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. mais uma vez, arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Mais uma vez, mais forte, arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos Aleluia, céus. aplauda o nome dele essa noite, aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor, está a tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Aqui, Senhor, está, Senhor, o teu povo, Pai. Que está, Senhor, reunido, Senhor, em teu nome, para adorar a ti, Senhor. Adorar, Senhor, a tua face, Senhor. Recebe, Senhor, nosso louvor, Senhor, essa noite, Pai. Recebe, Senhor, nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Pois aqui, Senhor, como foi lido, Senhor, no título, Senhor, dessa passagem, Senhor, que nós temos, Senhor, diz, Senhor, que Jesus iniciava, Senhor, o seu ministério. E desde já ele começou a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E hoje, Senhor, nós pregamos, Senhor, a mesma coisa, Senhor. Que em breve, Senhor, o Senhor virá, Pai. Hoje, Senhor, é um culto de ceia, Senhor, é um mandamento, Senhor, que veio diretamente. Aleluia. O mandamento que veio direto de ti, Pai. E Deus, é chegado, Senhor, a hora, Senhor. Aviva, Senhor, a tua igreja, Senhor. E desperta, Senhor, aqueles que dormem, Senhor. Porque o Senhor está vindo, Senhor. Já podemos ver, Senhor, sinais, Senhor, maravilhas, Senhor. Profecias, Senhor, se cumprindo, Pai. Senhor, nesse momento, Senhor, desperta, Senhor, a tua igreja, Senhor. Aleluia, Deus. Desperta, Senhor, a tua igreja, Senhor, para louvar a ti, Senhor. Desperta, Senhor, a tua igreja, Senhor, para a vida, Senhor, do teu reino, Pai. Desperta, Senhor, a tua igreja, Senhor. Oh, glória. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, é pelo teu sangue, Senhor. E é pelo teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós temos autoridade, Senhor, para repreender, Senhor, todo espírito, Senhor, que não te louva, Senhor, todo espírito, Senhor, que perturba, Senhor, todo espírito, Senhor, de confusão, Senhor, todo espírito, Senhor, de desunião, Pai. É pelo teu sangue, Pai. Nós queremos adorar a ti, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor essa noite, Pai. A tua presença, Senhor, já se encontra, Senhor, nesse lugar, Senhor. A tua presença, Senhor, já faz, Senhor, morada em nós, Senhor. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.
Minhas lamparinas estão acesas. Quem sabe eu louvo essa noite, aleluia. Só estou esperando o barulho dos meus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É
nuvens brancas, estou só te esperando, vem, vamos cantar. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Teu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Traz na memória agora. Traz na memória agora aqueles que moram na sua casa com você. Sabe quando você mora em algum lugar, você tem liberdade para entrar em todos os cômodos. Você entra no banheiro, você entra no quarto. Ah, mas é o quarto dos meus pais, mas eu tenho liberdade para entrar lá, porque você mora ali. É um ambiente de morada. Então você não é visitante naquele espaço, você pode entrar por todos os espaços. E nessa noite o Espírito Santo te pergunta: olha, você tem me pedido para fazer morada, mas e aquele quartinho fechado? E aquele altar da dor dentro daquele quartinho fechado? Aquele que você não deixa ninguém entrar ali dentro? Aquele que você não deixa ninguém visitar ali dentro? Aquele que a visita fica lá sentada no sofá da sala com tudo arrumado, enquanto o quarto ele está cheio de bagunça, de lixo, enquanto o quarto ele está cheio de bagunça, coisas que não precisavam mais estar ali, coisas que estão ali acumuladas, coisas que já eram para ter sido limpas há muito tempo. Quantas vezes você tem entrado na casa do Senhor e declarado: Senhor, pode morar em mim, Senhor, tu tens liberdade, Espírito Santo, eu sou o teu templo, mas verdadeiramente você tem ainda aquele quartinho escondido, aquele quartinho da bagunça. E quando o Espírito Santo, eu vou pedir para você fechar os seus olhos nessa noite, e você vai contemplar o seu coração como casa, como meio profético nessa noite. Você vai enxergar agora o seu coração como uma casa, e o Espírito Santo ele entra agora, e ele começa a entrar pela porta. E aí você fala: nossa, Espírito Santo, pode entrar, pode morar aqui. E aí ele passa pela cozinha e tá tudo limpo, tá tudo arrumado, porque hoje é domingo, hoje é dia do Espírito Santo fazer morada, hoje é dia do Espírito Santo entrar. E ele continua entrando, e ele chega na sala, tá aquela sala linda, aquela sala limpa, aquela sala perfumada. Essa é a sala do teu coração, a sala que você recebe os sentimentos, a sala que você recebe aquelas palavras doces, aquelas palavras de conforto. E o Espírito Santo continua passando, ele continua andando por dentro dessa casa que é o teu coração. E aí ele vai no primeiro quarto, aquele quarto, querido, que tem aquelas lágrimas que você expõe para ele, aquelas lágrimas quando você está lá: Espírito Santo, eu não aguento mais, Espírito Santo, tem acontecido isso e aquilo. O quarto dos porquês, mas esse quarto ainda é aberto para ele. Você deixa ele entrar ali porque tem uma poeirinha ou outra que você sabe que ele pode movimentar, que você sabe que ele pode te ajudar a limpar. Mas aí de repente ele se depara com uma porta trancada, ele se depara com aquela porta, a porta do inconsciente, a porta do trauma, a porta de tudo aquilo que você recalcou, aquela porta que você mesmo às vezes tem medo de entrar, mas que você sabe que ela existe. Você sabe que tem coisas ali acumuladas que você queria ter força para abrir e retirar, mas você fala: Espírito Santo, ainda não estou pronto,
quando você vai se manter numa zona de conforto que não está confortável? Até quando você vai entrar por essas portas? E quando eu falo essas portas, eu falo a igreja do Senhor, não a representação só da igreja cristã resgatando vidas. Até quando você vai entrar por essas portas, declarar: Espírito Santo, vem morar em mim, e deixar a porta do quarto trancada? Hoje à noite já abri a porta do quarto. Hoje à noite de falar: Espírito Santo, eu não tenho força para abrir sozinho. Eu não tenho força para mexer sozinho, mas me ajuda. Me ajuda, porque eu quero que você tenha liberdade no meu coração. Eu quero que você ande em cada cômodo do meu coração e mude aquilo que precisa ser mudado. Mas que quando doer, você não me deixe sozinho nessa guerra. Quando doer, você não me deixe sozinho nesse quarto, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, mas Ele vai te ajudar. Mas o primeiro passo é seu, a casa é sua. Você precisa abrir o quarto, você precisa abrir o quarto e falar: Espírito Santo, você tem liberdade para entrar nesse quarto, você tem liberdade para me ajudar a limpar a bagunça. Entenda, ajudar a limpar, porque a vontade de limpar tem que ser sua. Aleluia. Senhor, contempla cada coração nessa hora. Senhor, contempla cada casa nessa hora. Senhor, contempla cada vida nessa hora. Espírito Santo, Tu tens liberdade no nosso interior. Tu tens liberdade nas nossas vidas. Senhor, nós abrimos a porta do nosso coração, a porta do nosso quarto escondido. Senhor, nessa noite nós declaramos: chega de altar de dor. Nós declaramos: chega de altar de dor, Senhor. Senhor, que o único altar que esteja estabelecido dentro do nosso coração seja o altar de adoração a Ti. Seja o altar de adoração a Ti, Senhor. E que o azeite que Tu derramares nas nossas vidas nessa noite seja como um detergente para tirar toda a sujeira. Para tirar toda a sujeira, Senhor, tudo aquilo que ainda insiste em nos magoar. Aquilo que ainda insiste, Senhor, em bagunçar a nossa casa. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Que você nessa noite possa erguer o seu altar de adoração ao Senhor, porque Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é o único digno de altar dentro do nosso coração, porque Ele deu a vida para nos salvar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez toda a igreja. vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia, Deus. Glória, glória a Deus, aleluia, Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar Sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim E eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica a igreja, glorifica, aleluia. Glórias, aleluia, Deus. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luz e relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, Ao único Rei eternamente. toda a igreja. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores
ao Rei dos Reis, ressoando para mim. Vou ouvir mais vezes, agora mais forte. Mais forte, mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ó Senhor, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Palmas agora ao Senhor nessa noite. Hoje é noite de ceia, querido. Que verdadeiramente você possa adorar ao Senhor essa noite com a sua vida, em espírito e em verdade. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Senhor, entregamos os nossos louvores nessa noite como aroma suave às tuas narinas. Senhor, continua trabalhando nesse lugar, continua trabalhando nas nossas vidas. Senhor, que estejamos quebrantados, Senhor, diante da tua presença. Senhor, desobstrui os ouvidos nessa noite para que possamos escutar o som da tua voz. Senhor, abre os nossos olhos, Pai, para que possamos enxergar aquilo, Senhor, que tu tens para nos dar nessa noite. Senhor, toma os nossos lábios, Senhor, para que sejam cheios da tua presença e que só saia de nós aquilo, Senhor, que for orientado e direcionado por ti. Aleluia, Senhor, Deus. toma as pessoas que não puderam vir nessa noite. Senhor, tu sabe o nome de cada uma delas. Senhor, tu sabe a condição de cada uma delas. Senhor, que tu possa enviar a palavra de cura. Senhor, que tu possa enviar a palavra de libertação. Senhor, que tu possa, Senhor, curar quem precisa de cura e libertar quem precisa ser liberto. Mas que verdadeiramente, Senhor, o manifestar da tua glória, Senhor, não seja somente nesse lugar, mas se estenda, Senhor, a nossa família, a nossa casa. Se estenda, Senhor, àqueles que não puderam estar aqui nessa noite, mas sabemos, Pai, que estão nas tuas mãos. Senhor, te entregamos mais uma vez esse culto de louvor e adoração nas tuas mãos. Senhor, e repreendemos tudo que não te louva, tudo que não provém de ti, que seja repreendido nessa hora, porque, Senhor, tu és o único adorado nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou pedir que as crianças venham aqui para frente, vamos estar orando por elas. Vou pedir também que a irmã Rosa faça essa oração para as crianças da Igreja do Senhor. Vou chamar aqui na frente o pastor Lorival com a oportunidade dele.
deixar a palavra para a igreja hoje aqui, culto de Santa Ceia. Está no livro de João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 11, muito conhecido de todos nós e muito apropriado para o dia de hoje e para os dias de hoje também, que diz assim: veio para mim que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus por essa palavra abençoada da parte do Senhor, que nos fala sobre a presença de Jesus nesta terra, que veio para aqueles que eram seus, ou seja, veio para o povo escolhido, veio para o povo de Israel. A ele se apresentou em primeiro lugar, a ele levou a sua palavra, a ele levou os seus milagres, mas eles não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós cremos na promessa do Senhor que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando esse dia acontecer, meu querido, eu sei que você tem os seus problemas, eu sei que você tem as suas dores, eu sei que nessa terra aqui é uma terra de aflições. Podemos estar muito bem hoje e amanhã podemos não estar tão bem. Diz a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas a mesma palavra diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Suportaríamos nós aquilo que Ele suportou na cruz? Será que suportaríamos? Acredito que não. A maioria de nós aqui não suportaria. Mas Ele suportou por amor de todos nós, para que um dia nós pudéssemos chegar diante do trono de Deus, como chegou o ladrão da cruz. Aquele que na hora lá disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que nós possamos guardar essa passagem nos nossos corações e dizer também: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir fazer um copo para a irmã Juliana. As palmas para o Senhor. Amém. Faz bastante tempo que eu não bem antigo para esse momento. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
palmas. Vou deixar uma passagem para a meditação da igreja e assim, terminar aqui, e já vai entrar nas ofertas, porque hoje tem Santa Ceia, então hoje o tempo é curto. Vou deixar uma mensagem em Lucas, capítulo 5, versículo 2. E diz assim a palavra do Senhor: e viu estar 2 barcos junto à praia, a praia do lado, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Quando os pescadores começam a lavar as redes, porque é a hora de parar, é a hora de ir para casa, acabou o trabalho, acabou o serviço, não tem mais nada para fazer. Muitos da igreja pensam assim: está na hora de parar, não posso fazer mais nada. Mas no versículo 4, enquanto acabou de falar, disse a Simão: fazei ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede? Muitas das vezes não estamos ouvindo a voz do Senhor. Muitas das vezes estamos ouvindo a voz do inimigo e pensando que é a voz de Deus. Muitas das vezes o inimigo manda pararmos, mas o Senhor está dizendo: não é para parar, não é para lavar a rede agora, é para lançar a rede de novo. Vamos pescar almas. Glória a Deus. O Senhor disse a Jeremias: desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Levanta-te e vai. Jeremias obedeceu à voz do Senhor. Eu sei que muitos encontram desanimados, mas não é a hora de parar, não é a hora de lavar a rede, é a hora de ouvir a voz de Deus, é a hora de começar a pescar almas. Não é para ficar de braço cruzado. Está na hora de sair para poder pescarmos essas almas. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje aqui. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Natan, por favor, pode distribuir esse envelope que o Gabriel já vai dirigir para cá para poder estar orando. Pense nisso. Ah, desculpa, não me saí bem, né? Vamos ficar com essa mensagem, vamos pensar nisso. Não está na hora de parar, não está na hora de lavar a rede. Está na hora de lançar a rede de novo no mar alto. Está na hora de começar a pescar almas para o Senhor. Gabriel. Amém. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Nesse momento de dízimos e ofertas, não é apenas um ato financeiro. Nós consideramos um gesto de fé, obediência a Deus. Por que de fé e obediência? Porque quando entregamos do 10% do nosso salário, ou a oferta, é um ato que significa que nós somos gratos a Ele. É um meio de louvor a Deus. Deus, aqui está, por sua causa que eu tenho força todos os dias para ir atrás do meu sustento. É o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha a porta. E por isso está aqui o meu ato. Amém? Amém. Então, com essa consciência, levante seus envelopes, fiquem de pé para estarmos orando também. Fique de pé com essa consciência, um ato de fé, gratidão e obediência. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso,
Aqui, Senhor, estão os teus filhos, Senhor. Os teus filhos, Senhor, que estão, Senhor, cumprindo, Senhor, de acordo, Senhor, com o teu mandamento, Pai. Cumprindo, Senhor, de acordo, Senhor, com a tua obra, Senhor, com a tua palavra, Senhor, com a tua vontade, Senhor. Aqui, Senhor, estão os teus filhos, Senhor, dando, Senhor, aquilo, Senhor, que é seu, Senhor, em nome de Jesus, em ato, Senhor, de gratidão, Senhor, de fé, Senhor, de obediência, Senhor. Louvando a Ti, Senhor, louvando, Senhor, o Teu nome, Senhor. Toma, Senhor, também, Senhor, a parte, Senhor, financeira da nossa igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cumprir, Senhor, com as nossas honras, Senhor, em nome de Jesus, com as nossas dívidas, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, Senhor, no Teu querer, Senhor. O Senhor que nos trouxe aqui, Senhor, o Senhor que nos sustenta, Pai. Sustenta, Senhor, não só a Tua igreja, Senhor, mas sustenta, Senhor, também os nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Amém. Vou estar chamando aqui na frente o Diácono Ananias, que vai estar orando com o pastor André, que é o preletor dessa noite. Da Igreja de Cristo, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1, vamos ler alguns versículos desse livro. Eu queria que vai aparecer aqui no telão, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para você acompanhar conosco essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu queria, como pastor, te pedir um favor, te dar uma orientação pastoral. Acredito que, se não em totalidade, mas a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, estamos vendo o caso que está sendo muito difundido no Instagram, no TikTok, na maioria das mídias sociais, até mesmo na televisão, tem passado o caso do menino, né, do pequeno missionário, do Miguel. E a gente tem, de forma errônea, difundido isso de uma maneira muito ruim, muito pejorativa, passando esses memes para um, para outro, para outro. Eu vejo pessoas imitando o que ele falou, né, em inglês perante um público. E eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, que de repente nós que estamos aqui agora, que somos jovens há um pouco mais tempo, eu não tive essa oportunidade que o Miguel teve, de com 15 anos poder pregar a palavra de Deus, de ver verdadeiramente o Espírito Santo de Deus na vida daquele jovem, em que uns diz que é espírito de engano, mas o pouco que eu vi e o pouco que eu entendo de evangelho, de vida com Deus, eu vejo que verdadeiramente existe alguma coisa de Deus na vida daquele menino. Eu queria que você, por favor, não multiplique isso. Não passe esses memes à frente, não só o do Miguel, mas esses outros memes que a gente recebe, falando assim, mas você pode difundir a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu e você. A maioria de nós que estamos aqui, tirando os novos, nós estamos de uma época em que as pessoas paravam a gente no meio da rua, cheio do Espírito Santo, e começava a tocar na gente, começava a orar pelas nossas vidas, e ali ele começava a falar o que estava acontecendo na tua casa, no teu lar, e a partir dali, você era convidado a estar na igreja à noite, e a partir disso você era alcançado pelo Evangelho, porque não é você
que alcança o Evangelho, é o Evangelho que te alcança, não é você que aceita Cristo, é Cristo que te recebe. Então, meu irmão, minha irmã, se eu tenho algo para te falar como amigo, como pastor, como orientador da casa de Deus, eu te falo, não repasse esses memes à frente. E se você puder, se você estiver cheio de Cristo no teu coração, ore pela vida desse menino. Porque eu estava escutando a história desse menino, o pastor Marcos Feliciano estava falando da história desse garoto, e ele tem um pai que não é cristão, ele tem uma mãe que tem um câncer há 5 anos, e ele tem uma irmã que é feiticeira. Então, pare, preste atenção na vida desse garoto. Ele tem uma vida totalmente contrária, tudo do Evangelho. De repente, Deus colocou ele naquela família. Deus projetou ele naquela família para ele poder alcançar aquela família, para a mãe dele poder ser alcançada pelo Evangelho e ser liberta e ser curada, o pai dele ser liberto pelo Evangelho e ser curado na alma, a irmã dele ser liberta pelo Evangelho e sair das práticas que ela está cometendo. Então, meu irmão, minha irmã, se você puder, ore por esse menino. Se você não puder, também ore por esse menino, mas verdadeiramente, eu te peço agora em nome de Jesus, não multiplique esses meios cristãos em que tem um homem fantasiado de Cristo deslizando numa cruz, um homem fantasiado de Cristo pulando numa piscina, nada disso. Sabe por quê? Porque quando você faz isso inconscientemente, que você faz isso na intenção de evangelizar, aí você está escandalizando o Evangelho. Amém? Todos acharam o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu tenho um nome, eu tenho um título, por incrível que pareça, pastor Harris, essa noite eu tenho um título para a mensagem. Gabriel, preste atenção, hoje eu tenho um título para a mensagem. Costuma não. O título da mensagem é Fé inabalável em tempos de provação. Repete para o teu irmão que está aí do teu lado: fé inabalável em tempos de provação. Eu não sei se você conhece essa história, mas eu vou te dar uma síntese dessa história, vou te dar um resumo dessa história. Daniel e mais 3 amigos, eles foram saqueados, tirados, sequestrados do seu povo. E quando eles foram tirados do seu povo, eles foram levados para um outro povo. Imagine 4 jovens entre 16 e 18 anos sendo tirados do seu povo e levando para um outro povo. Imagine nós aqui, com entre 16 e 18 anos, pegam a gente e levam a gente, vamos lá, para a África do Sul, não, para a Índia. Ou melhor, leva a gente lá para Israel. Israel não. Iraque, lá para o Iraque. Lá para o Hamas, lá para o pessoal do Islã lá. Lá não tem Bíblia. Já começa por aí. As Bíblias que tem uns pedacinhos lá. O Diego estava conversando comigo, uns pedacinhos de papel lá que é passado um para o outro na surdina para ninguém saber. Senão, ó, tua cabeça fica fora do teu corpo. E você aqui no Brasil, ó, pula no fogo, fala em língua, tá no culto de oração, tu tá segunda-feira na igreja, terça-feira na igreja, ó, tá aqui na bênção, no óleo. Aí tu vai para lá, com 16 anos. E chegando lá, você entra lá, é preso com um monte de outros jovens lá na mesma faixa etária que a tua. Aí, quando você está lá no meio daquela galera, aí eu falo assim, ó, aqui vocês vão ter que comer o que a gente der para vocês comer. Aí começa a história de Daniel. Sabe por quê? Porque o livro de Daniel, ele nos traz algumas lições de fidelidade a Deus.
em meio a pressões externas. Quem aqui vive pressões externas? Levanta a mão. Eu vivo o tempo todo o tempo, pressão externa. Escuto voz no meu ouvido, eu escuto gente falando coisas, pô, isso não tem nada a ver. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, mas escolheram manter-se fiéis, mesmo longe da sua terra e do seu templo. Você escutou isso aqui hoje? Eu acho que a Iracema pregou isso aqui hoje. Sabe aquela sala? Tua sala está limpa, tua casa está arrumada, mas o quartinho da bagunça está lá? Então, Daniel estava nessa situação. Ele estava longe da sua terra, longe do templo. E mesmo assim, ele é chamado com fé, com coragem constante a uma vida de oração. Vamos ler Daniel, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim na minha Bíblia, se você quiser pode acompanhar por aqui. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel de respeito a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem porção do manjar do rei, e conforme vires, te ajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. De sorte, poder desprezeiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava leite. Aqui eu começo a ministrar na minha e na sua vida. A santidade de Daniel não começava quando ele falava com o chefe dos eunucos para não comer a porção que era dada lá, do vinho e dos manjares. A santidade de Daniel começava dentro dele. Meu Deus, pastor André, mas o que você está falando? Sim, a santidade de Daniel começava quando ninguém estava vendo. A santidade de Daniel era algo particular dele, que externava quando ele estava na frente das outras pessoas. O ambiente em que ele estava não fazia Daniel mudar, não definia o caráter de Daniel. Muitas vezes nós agimos como camaleões. Mas pastor André, como assim? Em cada circunstância você age de uma forma. Ei, você não foi chamado para ser camaleão. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Eu sempre repito isso para vocês. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogo-vos, pois, com Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus sempre vai honrar quem anda em retidão com Ele, quem não negocia valores de santidade com Ele, quem não negocia, quem não barganha com Deus. Mas pastor André, tem pior, não barganha com Deus não, pastor André, Deus me livre. Não barganha não, meu irmão, não barganha não, minha irmã. Aquele momento que
Deus te coloca na prova e te fala assim: agora tu vai ter que passar por esse respeito aqui. Aí você fala: não, Deus, agora não. Você não barganha com Deus, não. Na hora que você tem que acordar para fazer uma oração, você não barganha com Deus, não. Na hora que você tem que dar um dízimo, na hora que você tem que dar uma oferta, e aquele dinheiro é o dinheiro contado da tua conta de luz, da conta da internet, ou pior, é o dinheiro do açaí do final de semana. Você fala: pô, não vou dar meus 10 reais do açaí de oferta. Temos buscado viver uma vida separada para Deus. O que é viver separado para Deus? É viver como Daniel vivia. Daniel não barganhava o momento dele com Deus, não barganhava os princípios de Deus, não barganhava a origem dele, não importa aonde ele estivesse, ele era genuinamente cristão. Glória a Deus. O mundo nos oferece iguarias a todo tempo, mas a nossa fidelidade a Deus é o verdadeiro alimento que alimenta a nossa alma. Nossa, a fidelidade a Deus é o verdadeiro alimento da nossa alma. Quanto nós temos sido fiéis a Deus? Eu estou te fazendo uma pergunta, você não precisa nem responder não. Responde para si mesmo: o Espírito Santo que habita dentro de você. Aí, isso eu estou trazendo para você uma prévia. Isso foi o que aconteceu com eles 4 lá. Só, vamos ler agora Daniel, capítulo 3, a partir do verso 16. Vai aparecer aqui no telão também, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Alguém lembra disso? Alguém que já leu aí, já conseguiu achar o versículo aí? Alguém lembra dessa história? Então, num belo dia de sol, o rei Nabucodonosor resolve fazer uma estátua de mais de 100 metros. E ele chama a ilha do governador todinha. Vamos lá, chama a ilha do governador todinha. Gente, vai ter churrasco, vai ter pagode, vai ter samba, a União da Ilha vai desfilar depois. Daniel capítulo 3, versículo 16. Vai aparecer aqui no telão. Aí Nabucodonosor põe uma estátua de mais de 100 metros, chama a ilha do governador todinha. Vai ter churrasco, vai ter bolo, vai ter tudo lá. Mas primeiro, antes de tudo, ele vai fazer um pronunciamento. Rei Nabucodonosor. Aí ele está lá, pegou o microfone para fazer o pronunciamento, ele fez o pronunciamento. Aí ele falou assim: agora que eu fiz meu pronunciamento, todos os moradores da ilha do governador que estão presentes nesse ambiente têm que se prostrar diante da minha estátua. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram: Rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é quem pode nos livrar, e Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não ficar sabendo o Rei que não serviremos dos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sabe por quê? Porque quando Nabucodonosor mandou a ilha do governador se prostrar perante a estátua dele, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim: ó, a gente não faz isso. A gente não se prostra perante outra imagem. A gente não se prostra perante outro Deus a não ser o nosso Deus. Aí, Nabucodonosor, no auge da sua arrogância, prepotência, com o ego ferido, e você sabe, né, meu irmão? Crente com ego ferido é complicado, né?
Crente com ego ferido é complicado. Aí ele fala assim, ó, vai lá, aumenta a fornalha 7 vezes mais. E aumentou a fornalha. Agora amarra esses 3 camaradas aí. Agora vai lá, pega os soldados mais fortes e joga ele lá dentro. Só que tem um detalhe. Quando os soldados jogam ele lá dentro, a fornalha está tão quente, que os soldados caem fulminados. Caem. Aí quando ele olha lá para dentro, ele vê Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que ele vê algo a mais. Ele vê 4 lá dentro da fornalha. Aleluia, glória a Deus. Ele não vê só os 3 que ele jogou, ele vê mais um. Ei, o Brasil é invadido pelo Islã. Tem um camarada com uma espada no teu pescoço, com um fuzil na tua cabeça. Dobra o joelho aí e ora ao nosso Deus. O que você vai fazer, meu irmão, minha irmã? Dobra o joelho aí, porque lá, não sei, é porque na televisão não passou, eu vi na internet. Quando eles invadiram Israel, que deu aquela guerra todinha, eles não perdoaram criança de colo, eles não perdoaram idoso, eles não perdoaram mulher. Tem um relato que eu não vou achar mais, porque já faz muito tempo, que eles esquartejaram uma mulher, eles esquartejaram uma criança de colo. Eu estou falando isso para você sentir a gravidade do negócio. Porque é muito lúdico a gente falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. É muito lindo a gente falar que eles caíram na fornalha e não pegaram fogo. E nem sequer as suas vestes foram queimadas. Ei, mas eu e você, nós somos capazes de fazer isso? Eu e você somos capazes de fazer isso? De ter uma fé inabalável ao ponto de ter uma espada no nosso pescoço, um fuzil armado na nossa cabeça, pronto para atirar. E você fala assim, eu não vou negar o meu Deus. Será que se você estiver nesse ponto, você vai falar o que eles falaram? E se não fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar, e nos livrará do forno ardente e da tua mão. A verdadeira fé, a fé inabalável, ela gera uma confiança dentro de nós sobrenatural. A verdadeira fé, a fé genuína mesmo, ela gera uma confiança dentro de nós, uma autoridade dentro de nós, que é algo inexplicável, humanamente falando. De você falar assim, não vai acontecer, e todo mundo à sua volta duvidar e não acontecer. Meu irmão, já aconteceu comigo. Foi uma coisa boba, aos olhos assim agora, natural, é algo bobo. Eu lembro que eu estava trabalhando, eu congregava em outra igreja ainda, e tinha um culto na quinta-feira que eu gostava muito de ir. E eu saindo do trabalho, minutos antes de eu sair do trabalho, eu realmente caí um dilúvio na ilha do governador, mas choveu muito que ninguém conseguia sair. E eu falei assim, ó, quem quiser sair, se prepara, que quando der a minha hora de sair, a chuva vai parar. Aí todo mundo ficou rindo da minha cara, eu lembro disso até hoje. Aí eu fui, subi para tomar banho, quando eu desci com a minha mochilinha, banho tomado, não tinha mais uma gota d'água. E eu falei para você que não ia chover. Sabe por quê? Porque eu estava tão sedento de ir para aquele culto, eu estava tão firme com Deus naquele momento de falar assim, Senhor, não é pela minha palavra não, é pela fé que eu tenho em Ti, não é pela minha palavra não, mas é porque Tu és o Todo-Poderoso e eu creio na Tua palavra, eu creio que Tu vai me permitir chegar até lá.
Deus está presente no meio do fogo, meu irmão. Quando tu está no meio do fogo, Deus está presente ali. Mas essa fé que Deus está presente ali, ela está contigo, ela está dentro de você. Glória a Deus. Aí eu te pergunto nessa noite, quais são as suas fornalhas? De repente, é um amigo lá no trabalho, na faculdade, no colégio, que está te perseguindo. De repente é, sei lá, teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com teu cônjuge, que está te levando a, sei lá, de repente é uma enfermidade, de repente é a solidão. Eu tenho uma coisa para falar para você. Deus não te abandona no meio da fornalha. Ele é o quarto homem da fornalha. Não importa o que nós estejamos passando, não importa o tamanho da dificuldade, o quanto botaram lenha para o fogo aumentar, o que importa é que o Deus da provisão, o Jeová Jireh, Ele está contigo dentro da fornalha. Vamos nos encaminhar para o final. Queria que você abrisse agora em Daniel, capítulo 6, vai aparecer aqui no telão também. Capítulo 6, a partir do verso 10. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 23. E agora é que a pregação vai pegar fogo. E diz assim a palavra do Senhor, na minha tradução. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apressaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não podem revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: rei, sabe o rei que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, quem tu continuamente serve, irá te livrar. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ei acaso
que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha pedido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: o rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, que mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Meu Deus, que testemunho! Nossa! Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Como o reino era muito grande, o reino era dividido por governadores. E como Daniel, ele sobrepujava dos outros governadores, Daniel foi eleito governador dos governadores. E os governadores ficaram chateados, digamos assim, com isso. E devido a isso, planejaram, arquitetaram contra a vida de Daniel. E o que eles fazem? O que eles tentaram? Tentaram de tudo. Vamos ver se Daniel aceita um suborno. Daniel não aceitava. Vamos ver se Daniel acessa um site pornográfico. Daniel não acessava. Vamos ver se Daniel joga bola na hora do culto. Daniel não jogava bola na hora do culto. Vamos ver se Daniel falava mal dos irmãos na internet. Daniel não falava mal dos irmãos na internet. E tudo que ele levantava contra Daniel, não acontecia nada, eles não achavam nada. Daniel com caráter ilibado, Daniel crente não, cristão. Daniel era cristão. E sabe o que pegava em Daniel? Daniel era tão cristão, que ele orava 3 vezes por dia. Eu não vou nem perguntar, meu irmão, quantas vezes você ora por dia, para a gente não ficar com vergonha, tá? Corta aí, corta aqui também, tá? Fica tranquilo. Aí ele falou: vamos pegar Daniel nisso aí, cara. Aí, ô rei, você é um rei maravilhoso, você é um rei magnânimo, você podia fazer um decreto que durante 30 dias, todo mundo do palácio, todo mundo da província só vai adorar o Senhor, rei. O rei, cheio de egocentrismo dentro dele, né? Tá aí, gostei, vou fazer isso. Foi lá e botou o decreto. Só que eles falaram: agora a gente pega Daniel. Só que Daniel, ele não era crente. Daniel era cristão. Daniel não era crente quando ele entrava na igreja. Daniel era cristão quando ele saía da igreja. Daniel não era crente que só adorava cantando louvor. Daniel jejuava, Daniel orava, Daniel lia a palavra, Daniel conhecia a Torá. Aí, sabe o que aconteceu? Eles planejaram contra Daniel, eles arquitetaram contra Daniel, eles conseguiram fazer o que eles queriam contra Daniel. Entretanto, porém, todavia, Daniel era servo do Deus vivo. Eu não sei se você consegue trazer similaridades ou paralelos da vida do Daniel com a sua vida, ou com a nossa vida. Aí falou assim: rei, tá lá Daniel orando por Deus dele. Será que se o pessoal do Islã entrasse aqui e falasse assim: não pode mais orar não, gente. A gente seria morto por orar 3 dias orar 3 momentos do dia para o nosso Deus? Aí falaram assim: tá bom, Daniel, agora pegamos Daniel, agora ele não escapa. Vamos lá, vamos botar ele lá na cova dos leões e ele vai morrer. Só jogaram Daniel lá. Há alguns relatos que eu estava estudando, que quando jogaram Daniel lá, os leões eram tão famintos que ele abocanhou as pessoas que jogaram Daniel lá dentro. E Daniel entrou, caiu lá dentro. Os leões ficaram quietinhos, igual os gatinhos. Não fizeram nada com Daniel. E sendo que antes de Daniel cair, os leões abocanharam quem jogou Daniel, que nem conseguiram chegar lá embaixo, no chão.
Então o que aconteceu com Daniel? A oração é o segredo da firmeza espiritual. A oração é o segredo da firmeza espiritual. Tem uma música que eu tenho escutado muito ela essa semana, que fala assim: meu alicerce foi danificado e o telhado está todo rachado, e a encanação onde passa a água está velha, está ruim, está toda quebrada, já não existe mais aviação, está sem energia, sem manutenção. Como é que está a aviação? Os muros da casa e até a janela estão destruídos, ele já não fecha. Eita Jesus! Isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. Não é para tu estar aqui na frente pregando, não, irmão. É tua salvação, é o teu lugar no céu. Deus me chamou aqui nessa noite para falar do teu lugar no céu. Meu Deus. Uma vida de oração constante nos sustenta nos momentos mais difíceis. Eu tive um período na minha vida e, como eu fui criado, nos tempos antigos, sempre quando o negócio fica muito feio mesmo, muito feio, muito ruim, eu acordo de madrugada para orar, eu jejuo, porque foi assim que eu aprendi. Eu não boto louvor e começo a cantar. Eu começo a orar, eu começo a jejuar. Porque eu aprendi que o louvor é para eu entrar numa atmosfera de adoração. O louvor é para quando eu estiver lavando uma louça, eu estar lavando a louça ao mesmo tempo adorando a Deus. O louvor é para quando a hora que eu for dormir, eu estar dormindo e estar escutando uma música que edifica a minha casa. Mas quando eu estou em guerra, quando eu estou em batalha, quando eu estou em peleja, eu vou orar. E teve um período que eu estava conturbado com Juscelia, e eu lembro disso como se fosse ontem. Eu acordava de manhã, eu orava e jejuava. Antes de almoçar, quando eu almoçava, eu orava ao Senhor. Antes de dormir, eu orava ao Senhor. De madrugada, eu sempre acordava 2h pouco, 3 da manhã, e eu orava ao Senhor. Senhor, entra na minha causa. Senhor, tu és o Deus da provisão. E começava a expor tudo que estava dentro de mim. E começava a botar para fora tudo que o meu coração sentia, tudo que a minha alma tinha aflição. Aí eu te pergunto, não me responde não, tá? A pergunta é só figura de linguagem. Você tem mantido uma vida de oração? Ou você fazia como eu fiz, só quando está tudo errado que você vai orar? Meu irmão, minha irmã, os estudiosos dizem, relatam que Daniel tinha entre, como eu falei no início, entre 16 e 18 anos. Eu não estou falando do teu tempo de vida não estou falando do teu tempo de cristão não, estou falando do teu caráter cristão. Até onde você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Até onde você acredita que o Deus da fornalha, Ele entra com você até a sala, até o quarto, até a cozinha? Até onde você acredita que Deus vai com você? Porque verdadeiramente a vida do cristão é isso. Até onde você acredita que Deus é com você? Ah, pastor, Deus é comigo só quando eu estou na igreja. Por quê? Você só tem santidade quando você está na igreja, então Deus vai ser contigo só na igreja. Ah, pastor, Deus é comigo na minha casa. Por quê? Porque você só está em santidade na igreja, na tua casa. Ah, Deus é comigo e quando eu estou dentro do ônibus. Por quê? Você só está em santidade na igreja, na tua casa e dentro do ônibus. Ou dentro do carro. Aqui foi relatado aqui essa noite. Aonde você estiver em santidade, Deus estará com você.
Aonde você tiver temor de Deus, provação de Deus, Deus estará com você. Eu estou terminando. Eu estava vendo aquele pregador, Luiz Trovão, Código Trovão, esqueci o nome dele. Júlio Trovão. E ele falou que ele tem um cunhado que é metodista, que conhece Bíblia de trás para frente, do meio para lado, 360, 180. E esse cunhado dele tem uma vila de casas. Um belo dia, ele estava na casa desse cunhado para poder aprender, né, da palavra de Deus. E chegou um camarada, bateu na porta, falou: fulano está aí. Aí ele falou: pô, fulano está aqui, está tomando banho. Sabe como é que é o povo, né? Totalmente paramentado, anda com as vestes bem. Aí saiu o cunhado dele do banheiro de toalha. Aí ele falou: ué, como que você morre? De toalha? E foi no portão e falou: fala aí, vim pagar o teu aluguel. Ele falou: como fala aí, varão? O cara lá manifestou tudo que tinha direito. Aí isso o Júlio falando, aí ele falou: pô, meu cunhado vai lá dentro, vai botar a camisa e vai lá expulsar o demônio. O cunhado dele nem se abalou. Da onde ele estava, da sacada da casa dele, ele levantou a mão dele e falou: em nome de Jesus, isso que está nele, sai. Na mesma hora o camarada viu. Sabe o que é isso? Santidade. Sabe o que é isso? Temor de Deus. Sabe o que é isso? Autoridade espiritual. E aí, eu posso estar aqui, ó, lindão, né? Não sei quem falou, acho que foi o Gabriel, falou: pô, pastor, o André tá bonitão hoje. Posso estar aqui bonitão, mano. Mas no mundo espiritual, eu não faço nenhuma pedra rolar. O Ananias está ali, ó, camisa, calça jeans e tênis. E eu caí aqui, eu pregando, caí aqui, e ele de lá falar: em nome de Jesus. E eu, meu irmão, não é vestimento, não é estar aqui na frente que diz que eu sou santo, não. É intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Sabe o que a Iracema falou? Que você pode entrar no quarto do teu pai, você pode entrar na cozinha, você pode entrar onde você quiser. Ei, a mesa está pronta hoje. A mesa está aqui hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje Deus nos convida a tomar algumas decisões muito importantes para a nossa vida. Santidade em meio à impureza, coragem em meio ao medo e oração em meio ao silêncio. Santidade em meio à impureza, coragem em meio ao medo e oração em meio ao silêncio. Você está disposto a isso? Você está disposto a fazer um voto com Deus nesta noite? Mas não é um voto qualquer, não. É fazer um voto com Deus assim como Daniel tinha. Se você está disposto a fazer esse voto, bote a mão no seu coração, abaixe a sua cabeça. Comece a falar com o Espírito Santo que habita dentro de você aí. Comece a colocar para o Espírito Santo. Coloque para o Espírito Santo tudo que a Babilônia está te trazendo e que não está deixando você ter uma vida plena em Deus. Eu não sei o que é. Se eu falar para você que eu sei o que é, mentira. Mas você sabe o que é. Você sabe o que a Babilônia está fazendo contigo, que não está deixando você entrar, que está deixando você ter medo de entrar na fornalha. Você sabe o que tem te afligido, o que tem te amedrontado. Você não nasceu para ter medo. Você nasceu para ser seguro em Deus. Você não nasceu para ter medo. Você nasceu para ser corajoso em Deus. Espírito
Espírito Santo de Deus, tu que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu sei que tu estás aqui nesta noite. Eu sei, Senhor, que as sentenças foram decretadas aqui esta noite, que tu trouxe à nossa memória coisas ruins que nós fazemos quando ninguém está olhando, mas tu, Espírito Santo, que habita dentro de nós, tu estás conosco. Quando a gente faz aquilo que verdadeiramente não é da vontade de Deus, não está nos parâmetros celestiais da glória. Então, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, todos nós que estamos com a mão no coração, Senhor, estamos pedindo, Senhor, para tu fazer, Senhor, uma nova aliança conosco. Assim, Senhor, como será representado aqui durante a tua ceia, Pai, fazemos uma nova aliança contigo. E nessa nova aliança, Senhor, nesse novo recomeço contigo, Pai, queremos tirar da nossa vida, queremos tirar da nossa alma, queremos tirar do nosso dia a dia tudo que te entristece e te afasta de nós, Pai. Queremos tirar, Senhor, toda a nossa dependência, Senhor, e mostrarmos, Senhor, que somos dependentes de Ti, Senhor. Tira, Senhor, nossa independência, Senhor, e coloca a nossa dependência a Ti, Senhor. Pois sem Ti, Senhor, entendemos, Senhor, que não somos nada. Sem Ti, Senhor, entendemos, Senhor, que vamos continuar comendo os manjares da Babilônia, Senhor, e um olhar entristecido, Pai. Porque quando somos confrontados com a Tua palavra, Senhor, os manjares da Babilônia, Senhor, vem à nossa memória e o nosso semblante fica entristecido. Senhor, venha ao nosso encontro nesta noite, para que a gente tenha força, Senhor, para não se dobrar perante as estátuas que o mundo coloca perante a nossa frente. Espírito Santo de Deus, habita dentro de nós. Traz essa coragem, traz esse vigor, traz esse desejo de ler a Tua palavra, de orar de forma constante, de adorar ao nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, quando os leões estiverem famintos, prontos para tentar me devorar, Senhor, que eu possa lembrar da minha oração feita a Ti numa madrugada, numa noite, numa manhã, e que essa oração me sustente, Pai, e me sustente debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, debaixo do Teu favor. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, sela agora uma nova aliança nossa contigo e faz morada em nossos corações. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que foi abençoado nessa noite. Gostaria de convidar o presbítero Vanessa Cardosa. Vamos participar de um momento solene, um momento importante. Eu acredito que um dos momentos mais importantes é a Santa Ceia, onde você declara para o mundo, para todos, que você faz parte da mesa do Cordeiro, da mesa dos santos, onde você declara para o mundo espiritual que você morreu na cruz, que você ressuscitou e que você um dia voltará para você. Mas, pastor, quem pode participar da mesa do Cordeiro? Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que está em comunhão com Cristo. Mas não foi batizado. A palavra diz que todo aquele que tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador deve participar da mesa do Cordeiro. E a palavra de Deus também diz: examine-se, pois, o homem assim. Eu gostaria que, antes de orarem pelo pão e pelo vinho, você curvasse suas cabeças,
cabeça, fechasse os seus olhos e falasse com Deus: Senhor, eis-me aqui nessa noite. Eu estou aqui para te louvar, te adorar e engrandecer o teu santo nome. Não existe dor, pecado maior do que o teu amor. Porque o teu amor por nós, ele nos purifica, nos faz novos. Muito obrigado por poder participar desta mesa e desta festa, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga: amém. Senhor, aqui está, Pai amado, suco de uva, simbolizando, Pai amado, teu sangue, Pai. Aquele Senhor amado que foi, Senhor, moído, Senhor, que foi, Senhor, transpassado, Pai, por amor, Senhor, de cada um de nós, Pai. E ao ingerirmos, Pai amado, que haja transformação, libertação, que o Senhor venha, Senhor amado, trabalhar através, Pai amado, do teu sangue puro e carne. Foi um Pai, foi pisado o Espírito, Pai, e coisa de hoje, Pai. Refletir, Pai, sobre tudo que aconteceu, Senhor. Pai, está tão pouco, Pai. Pai, todos os nossos pecados na mente, Pai. Nós possamos, Pai, refletir sobre tudo aquilo que o Senhor nos preparou para nós, Pai. Momento de dignificar você, né? Se assim é, se adaptam às suas necessidades.
Senhor, eu faço parte desta mesa. Eu faço parte desta mesa. Não há outra mesa melhor. Comamos todos para a glória de Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, derramado por mim, Jesus Cristo, em favor de todos os homens. De todos os homens. Ele não fez acepção de pessoas, ele não fez acepção de pecados, ele não fez acepção de vidas, mas o sangue do Cordeiro, ele nos purifica de toda dor. Ele nos purifica de toda tristeza. Ele nos purifica de toda angústia. Ele nos purifica de todo desespero. Ele nos purifica de toda aflição. E nessa noite, coloque no altar do Senhor todas essas coisas que te afastam da paz, que entristecem, que faz com que a tua dor seja maior do que o amor de Deus. Faz que o teu choro seja maior do que a graça de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, receba e beba o cálice da vitória. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Glória, glória, glória. Obrigado. Aleluia, Deus. Obrigado. Obrigado por tudo que fizeste nesta noite. Santo é o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Vou chamar aqui na frente o pastor Dorival para estar na história. Sobre
um que está aqui dentro, Pai, sem medida, Pai. Abençoe cada um, Pai. Abençoe os pastores da casa do Senhor. Abençoe cada membro dessa igreja e cada ministério, Pai. É que eu lhe peço nesse exato momento, a igreja toda diz: amém. Todos juntos? Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Cristo, amém. Olhe para alguém e diga assim, ó: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, porque eu faço parte de uma grande família, com muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Vão em paz e que Deus abençoe a todos.